começar agora a corrigir a prova da UVV de 2018/1, primeira questão, bora lá. Ao se observar um tecido ao microscópio, é possível constatar que as células desse tecido são separadas por envoltórios que permitem troca de substâncias com o meio externo. Esse envoltório é a membrana plasmática, que se apresenta fluida e muito delicada. A evolução propiciou modificações da superfície da célula, resultando em maior resistência da membrana, sem, entretanto, inferir na permeabilidade. Membrana plasmática você vai encontrar na apostila de citologia, na parte de membrana, até tem o mesmo nome, membrana, tá? Agora, olha só, membrana plasmática, ela é uma estrutura que tem fosfolipídio para cima, fosfolipídio para baixo, e você vai ter no meio desses fosfolipídios proteínas. Então, tem proteína que pode ser proteína que fica voltado para a região, voltado para cima, tem proteína que fica voltado para baixo. Então, por exemplo, tem proteína que fica só nessa parte de cima, a gente chama de proteína extrínseca. Tem a proteína que fica na camada interna da membrana, eu chamo de proteína intrínseca. E existem as proteínas que a gente chama de proteínas transmembrana. Então, vamos colocar aqui. Essa daqui a gente chama de integral ou transmembrana. Essa daqui, ó, a gente chama de intrínseca, se eu falar para você que essa célula está assim, tá? E essa daqui eu chamo de extrínseca. Mas, de novo, só se eu falar para vocês que a célula tiver desse jeito aqui, e eu estou ampliando um pedaço da célula. Então, a intrínseca fica virada para o citoplasma, a extrínseca fica para o lado de fora. Tem muito autor que já considera essas proteínas como proteínas periféricas, mas tem alguns autores que consideram a proteína periférica aquela que fica associada à membrana, mas que não está no meio dos fosfolipídios. Os fosfolipídios conferem o que a gente chama de fluidez da membrana, enquanto a proteína confere o transporte e o reconhecimento dessa membrana. Aí está falando assim, considere... uma coisa que eu queria falar para vocês também, para vocês lembrarem dos conceitos, que é sobre o que é tecido. Tecido é um conjunto de células que são especializadas em realizar uma função. Então, por exemplo, os osteoblastos, os osteoclastos, os osteócitos, as osteoprogenitoras são células que, em conjunto, têm a função de fazer o tecido ósseo. Então, o tecido é um conjunto de células especializadas em realizar uma determinada função. Realizar uma função. E aí vamos ver o que eles estão falando de membrana, tá? O glicocálice é o envoltório presente em todas as células vegetais e protistas. Glicocálice não é uma estrutura da membrana, é uma estrutura externa à membrana. Existem 3 estruturas externas à membrana, tá? Então, existem 3 estruturas externas ou envoltórios externos à membrana. Um deles a gente chama de glicocálice. Então, o primeiro, glicocálice. E o glicocálice, ele é um conjunto de lipídio e proteína ou de açúcar e lipídio ou açúcar e proteína, a gente chama de glicolipídio ou glicoproteína, que vai ter a função, principalmente o glicocálice, de fazer o processo de reconhecimento da célula, por exemplo. As células do grupo sanguíneo tem um glicocálice que fica aqui em cima, vou desenhar esse glicocálice aqui de azul, tá? Esse glicocálice fica aqui em cima e fala assim, olha, eu sou do grupo sanguíneo A porque meu glicocálice tem esse açúcar X. O do grupo sanguíneo B tem um outro tipo de açúcar, então são coisas diferentes, tá bom? Você também tem as paredes celulares. Eu falei que são 3, não, são 2. Tem o glicocálice e as paredes celulares, sendo que as paredes celulares podem ser de 3 tipos. De bactéria é de peptídeo glicano, de fungo é de quitina, e quando você está falando de vegetal é de celulose. Glicocálice só está presente em célula animal, e nessa primeira alternativa fala que está em vegetal e protista. Vamos para frente. O glicocálice é formado por uma camada frouxa de glicídio associada a lipídio e as proteínas da membrana. Essa daqui pode estar certa, vamos marcar aqui como certa, mas aí vamos ver as outras, o que tem de errado. A parede celular, por sua vez, é uma estrutura muito mais rígida do que o glicocálice. A parede celular serve para dar proteção e também serve para fazer o processo de controlar a osmose de alguma bactéria, fungo e vegetal. Em alguns vegetais, é possível reconhecer a presença de um único envoltório celular, a cápsula. Não, a cápsula é um envoltório de bactéria. O
O vegetal tem a parede celular que tem uma constituição, só que é celulose. A parede celular de um organismo jovem é muito fina e é denominado de parede celular primária, tá? E a constituição é por pectina e não celulose. A celulose é uma parede mais rígida, de constituição secundária e de celulose. Então, era a letra B mesmo. Vamos para a próxima, tá? Questão 2 da prova de 2018/1. A energia da célula é proveniente de lipídios, proteínas e principalmente carboidrato. Depois de ingerida, essas moléculas passam por uma série de reações químicas no organismo a fim de produzir energia para que as células possam executar todas as suas funções. Esse processo é conhecido como metabolismo. O metabolismo é normalmente dividido em dois grupos, o anabolismo e o catabolismo. O metabolismo anabólico ou síntese produz coisas novas, a partir de moléculas simples. E há consumo de energia. Você tem que pegar a energia do ambiente. Vou dar um exemplo de cada um do que está aqui, tá? O metabolismo catabólico ou de degradação produz grandes quantidades de energia livre a partir da decomposição ou da degradação de moléculas mais complexas, carboidratos, lipídios e proteínas. Isso daqui você vai encontrar na apostila de bioenergética do Vitória Bio, na parte principalmente, na apostila como um todo, né? Mas aqui vai estar falando de respiração, principalmente, e fermentação e fotossíntese. Nem vou colocar aqui não, porque é a apostila quase toda, você teria que saber, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, quando você está falando da reação de síntese, por exemplo, a fotossíntese é uma reação anabólica. A quimiossíntese também é uma reação anabólica, porque é uma reação de junção de coisas, tá? Junção do quê? A fotossíntese e a quimiossíntese tenta pegar vários gases carbônicos, aí eu não vou desenhar o gás carbônico, eu vou desenhar só o carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tenta fazer essas ligações entre os gases carbônicos serem feitas. Mas, para você fazer ligação, você requer energia. E a energia a gente chama de ATP. Então, reações de síntese objetivam estabelecer ligações químicas. E aí, as ligações químicas, para serem feitas, consomem energia. São reações que consomem o ATP, por isso são denominadas de endergônicas. Você precisa colocar a energia no sistema. No caso da fotossíntese, essa energia vem dos elétrons que a luz consegue liberar da clorofila. Então, você precisa de uma incidência luminosa em cima da clorofila ou de alguns outros pigmentos para movimentar esses elétrons, e aí esse elétron depois movimentar uma cadeia enorme e conseguir passar essa energia para frente. No caso da quimiossíntese, o que você precisa é uma reação química do tipo redox, uma reação de oxidação e redução, porque nessa reação de oxidação você ganha e perde elétron, e elétron nada mais é do que energia. Então, a gente fala que uma planta que faz fotossíntese, uma alga que faz fotossíntese, uma cianobactéria que faz fotossíntese, bactérias que fazem quimiossíntese, elas são autotróficas. Por quê? Porque elas conseguem produzir a própria glicose que elas vão utilizar posteriormente para produzir o ATP. E como que funciona o processo agora de produzir o ATP? Porque você monta essa glicose utilizando energia de outras coisas, né? Então, da luz ou de reações químicas, e aí você montou essa glicose. Vamos dar o meu exemplo aqui agora. Eu, Camila, não consigo fazer isso, então eu vou comer a glicose da planta. Aí, quando eu comer a glicose da planta vai cair na minha corrente sanguínea. E isso vai aumentar a minha glicemia. Então, quando eu tiver com uma hiperglicemia, eu vou estimular células que eu chamo de células beta do pâncreas a produzir a insulina. E a insulina vai fazer a produção... é um processo longo, né, que não vai caber aqui, mas a insulina vem aqui na célula, estimula a célula a produzir uma proteína de membrana, que eu chamo de GLUT4, e aí a GLUT4 vai pegar essa glicose que está na minha corrente sanguínea e colocar para dentro da minha célula, tá? Então, quem coloca a glicose para dentro da célula é a insulina? Não. A insulina, ela estimula a célula
a produzir o GLUT4 e é o GLUT4 que vai colocar essa glicose para dentro. Aí o que vai acontecer? Dentro da célula você tem a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que a membrana de fora é igualzinha à membrana plasmática. E a membrana de dentro é uma membrana diferente. Porque nessa membrana aqui, que tem esse formato de ondas, que a gente chama de cristas, se você ampliar, vai ter também proteína de membrana, mas vai ter proteína de membrana que eu chamo de citocromo, um tipo de proteína presente só em organismos autotróficos. E o citocromo é capaz de produzir elétron e produzir energia. Além disso, você vai ter uma outra proteína enzimática que eu chamo de ATP sintetase. E a ATP sintetase consegue pegar a energia desse elétron para juntar ADP com fósforo e produzir ATP, que é a nossa moeda energética, utilizando a energia desse elétron, tá? Então, vamos lá ao processo. Quando a glicose entra na célula, a primeira coisa que ela faz é ser quebrado em 2 ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico vai tomar uma decisão. Se, né? Então, a decisão é se tiver sem O2, sem oxigênio, esse ácido pirúvico vai para a fermentação. Se você tiver oxigênio, esse ácido pirúvico entra aqui e faz a segunda etapa, que a gente chama de ciclo de Krebs, tá? E depois, por último, você vai ter a terceira etapa, que acontece aqui na crista da mitocôndria, que é o que a gente chama de fosforilação. O que significa fosforilar? Adicionar fósforo no ADP através do poder do oxigênio. Por isso que eu chamo de oxidativo. Qual a importância do oxigênio? O oxigênio, no final do processo, vai ser capaz de receber o próton que movimenta essa cadeia toda e o elétron cansado e produzir a molécula de água. Então, o oxigênio na respiração é considerado o aceptor, ou seja, aquele que recebe por último o oxigênio, o aceptor final de elétrons, tá? Então, ele é o aceptor final de elétrons. Tá, beleza. Qual a diferença da fermentação para a respiração celular? Porque a fermentação e a respiração têm a primeira etapa, que é a glicólise comum, que é a quebra da glicose. A fermentação, ela vai pegar aquela glicose cheia de energia e só vai ter capacidade... Então, ó, peguei a glicose aqui, 6 carbonos unidos pelas ligações, vai pegar ela e vai quebrar aqui no meio, e só. Então, na fermentação, você só consegue tirar energia de uma ligação da glicose, e isso só produz 2 ATPs. Mas quando você manda isso para o ciclo de Krebs, você depois consegue ir quebrando isso gradualmente, e aí quebra novamente. Quando você quebra todas as ligações, você produz cerca de 38 ATPs. Essa é a diferença principal da fermentação, que a gente chama de quebra parcial da glicose, para a respiração celular, que é a quebra total da glicose. Aí está escrito assim, vamos lá analisar as afirmativas. A glicólise é uma rota metabólica comum à fermentação e à respiração, então a lise da glicose é comum à fermentação e à respiração, e é um processo anaeróbico, ela acontece na ausência do oxigênio. Por isso, ela deve ter sido um dos primeiros processos de síntese de ATP nos primeiros seres vivos, já que lá na atmosfera primitiva não tinha oxigênio, tá certo, tá? Vamos para frente. O piruvato, né, que é o ácido pirúvico, produto da glicólise, representa um ponto de junção importante no catabolismo dos carboidratos. Em condições de aeróbicas, ou seja, na presença do O2, o piruvato é oxidado aqui dentro, o qual entra no ciclo do ácido cítrico e é oxidado até gás carbônico e água. Foi o que eu falei. Quando você tem oxigênio, o ácido pirúvico entra e continua sendo quebrado. Cada molécula dessa depois é liberada na forma de CO2. Isso daqui está totalmente correto, tá bom? Então, 2 está certo também. Outra coisa, em condições de oxigênio, aerobiose, o piruvato é oxidado nas mitocôndrias pelo complexo enzimático piruvato desidrogenase, também chamado de piruvato descarboxilase, havendo a formação de acetil-CoA e liberação de uma molécula de CO2 por cada piruvato oxidado. Então, em condições onde você tem oxigênio, ele é oxidado nas mitocôndrias pelo complexo enzimático
piruvato desidrogenase, que tira o hidrogênio e um ácido carbônico, havendo a formação de acetil-CoA e liberação do gás carbônico. Isso daqui também está certo. Então, essa daqui é 1, 2 e 3 que está correto, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou apagar e vou mostrar o que ele está querendo dizer nessa questão. A gente fala que você nunca vai quebrar a glicose de uma vez. Você nunca vai quebrar as 5 ligações ao mesmo tempo, porque se você fizesse essa quebra de ligação ao mesmo tempo, você teria um problema muito sério, que é você, por exemplo, não produzir tanto calor, você derreteria sua célula. Então, a quebra da glicose ela vai acontecendo em etapas. A etapa que a gente chama de glicólise quebra aqui, onde está esse traço azul. A segunda quebra, que a gente chama de acetilação, vai pegar esse daqui, deixa eu desenhar de novo, porque acho que começou a ver. Você agora tem 2 ácidos pirúvicos, que tem 3 carbonos, né? Então, a acetilação, ela vai pegar e vai quebrar agora aqui, tá? Então, o de vermelho, acetilação. E aí, a acetilação já libera um gás carbônico, e sobra um composto com 2 carbonos, tá? Com 2 carbonos. Esse composto por 2 carbonos, que nós denominamos de acetil, depois vai ser quebrado pelo ciclo de Krebs. Ó, o ciclo que termina de crebar. Foi assim que eu gravei, tá? Então, o ciclo de Krebs termina de quebrar e libera mais 2 gás carbônicos. Então, está falando, ó, em condições de oxigênio, o piruvato é oxidado nas mitocôndrias pelo complexo piruvato desidrogenado, você perde um hidrogênio, e também descarboxilase, que perde um gás carbônico, havendo formação de acetil e liberação de gás carbônico para cada piruvato oxidado. Então, para cada piruvato que você oxida, você libera um acetil e um gás carbônico. E aí, no ciclo de Krebs, esse acetil depois é quebrado em 2 gases carbônicos, letra E. Questão no 3 da prova de 2018/1. O Hospital Sírio-Libanês inaugurou no início de março mais um banco público de sangue de cordão umbilical e placentário. A estrutura terá capacidade para armazenar aproximadamente 3.700 unidades de sangue de cordão e fará parte da Brasilcord, juntamente com outras 5 unidades no país. As células-tronco são largamente utilizadas em transplantes para o tratamento de doenças como leucemias e linfomas. Se está falando de célula-tronco, isso vai estar na apostila de biotecnologia, na parte de mesmo nome, de células-tronco. O que são células-tronco? São células-tronco que ainda não passaram pelo processo de silenciamento de alguns genes, ou seja, todos os genes delas ainda estão ativos e, por isso, elas conseguem, dependendo da indução que você fizer, se transformar em qualquer célula do seu corpo. Se for célula-tronco totipotente, se for célula-tronco multipotente ou pluripotente, sinônimos, consegue originar várias células, mas não todas, tá? Aí tá falando assim, as células-tronco do sangue do cordão umbilical são classificadas como totipotentes. Não, tá? As células-troncos, que são chamadas de só de totipotentes, são aquelas que estão aqui, ó. Você vai ter a fecundação do óvulo com o espermatozoide, e aí você vai formar uma célula-ovo ou zigoto. Essa célula-ovo vai passar pelo estágio de mórula, né? Que tem uma estrutura maciça. Vou desenhar a mórula grande, mas, na verdade, a mórula ela tem o mesmo volume da célula-ovo ou zigoto, só que a diferença é o número de células, tá? E a mórula é o único local onde você encontra tronco totipotente. Porque no próximo estágio, você vai formar a blástula. E na blástula, você já tem um pequeno silenciamento gênico, que é o quê? Você já vai ter as células do lado de fora, que vão dar origem ao que a gente chama de trofoblasto, e as células do lado de dentro, que vai dar origem ao embrioblasto. O embrioblasto, o nome já diz, ó, vai dar origem às células do embrião. O trofoblasto, ele vai dar origem à placenta, trofoblasto. Então, aqui você já tem uma diferenciação das células. As células do embrião vai originar qualquer embrião. Elas são chamadas de célula-tronco multipotente ou células-tronco pluripotente. E nos adultos, nós também só temos células-tronco pluripotente. Aqui está falando que é TOT. Não.
Células-tronco obtidas do sangue de cordão umbilical são capazes de se diferenciar em diferentes tipos celulares, desde que sejam cultivadas em condições adequadas. Tá certo? Eu falei para vocês que ela ainda não teve um grande silenciamento gênico, tem muito gene que está ativo ainda, e aí você vai conseguir, por exemplo, se você quer transformar aquela célula numa célula da pele, você vai pegar e silenciar, enrolar todos os genes que não têm a ver com a pele. Então, você enrola neurônio, você enrola gene que dá origem aos vasos sanguíneos, você enrola gene que dá origem às células hepáticas, às células renais, tá? E aí vai se transformar, acabar se transformando numa célula da pele. Então, essa daqui, mas vamos ver o que está errado nas próximas, né? Vai que a gente acha uma melhor. Sempre leia todas, tá, gente? Não pula, não, porque às vezes vai ter uma que vai estar melhor do que a outra. Aí está escrito aqui: ao tentar produzir células sanguíneas a partir de células-tronco do sangue de cordão umbilical, esperaríamos observar células progressivamente mais diferenciadas e com maior capacidade proliferativa. Então, células sanguíneas a partir de células-tronco do sangue de cordão umbilical, esperaremos encontrar células progressivamente mais diferenciadas e com maior capacidade proliferativa, com menor capacidade proliferativa. Porque, por exemplo, hemácia não se divide. Então, a hemácia ela vai ter menos capacidade de proliferar do que a célula-tronco que deu origem a ela. As células-tronco do sangue de cordão umbilical derivam diretamente da gástrula? Não. De onde derivam as células-tronco embrionárias? Células-tronco embrionárias é da mórula. A gástrula é um processo depois da bástula. Então, não tem nada a ver. Ao se dividirem, as células-tronco fazem sempre por meio de meiose. Não, gente, meiose em animal serve para produzir gametas. As outras células todas se dividem por mitose, que é para crescimento e regeneração. Então, estávamos certos, letra B, tá? Bora para a próxima. Bora para a próxima questão, então. Prova de 2018/1, questão número 4. No processo degradativo das proteínas, a amônia formada pela desaminação dos aminoácidos é uma substância altamente solúvel e tóxica. O tipo predominante de excreta que o animal produz e elimina está relacionado com o ambiente em que vive. Eu fui ver se tinha colocado vermelho na bolinha, que eu tenho tique. Mas olha só, quando você está falando de excreção, é bom vocês saberem disso, excreção é quando você libera algum composto que seu corpo mesmo produz, resultante de algum processo que, se ficasse acumulado, causaria danos em você. Então, por exemplo, eu, Camila, não fiz nada, não comi nada, o meu corpo está pegando. Do mesmo jeito, proteína, tirando o aminoácido, ou seja, desaminando, tirando o aminoácido, o grupamina aqui desse aminoácido, e aí esse grupamina, ele vai ser convertido em 3 compostos, ou amônia, e aí a amônia, ela é altamente tóxica, mas ela não gasta energia para ser produzida, mas você precisa de muita água para liberar amônia. Então, quem libera amônia é denominado de amoniotélico e vive em ambiente aquático. Por quê? Porque você vai ter, se você perder muita água para liberar amônia, não vai ter problema, já que você vai estar também num ambiente em que você pode beber água à vontade. Existe um processo de conversão desse nitrogênio que vai ser liberado, desse grupamina, em ureia. E a ureia, ela vai ser um pouco diferente, porque a ureia, ela tem uma toxicidade mais ou menos, ela tem um gasto mais ou menos de energia, ela é bem intermediária entre a amônia e o outro composto aqui que eu chamo de ácido úrico. Deixa eu fazer a amônia e o ácido úrico, depois eu faço a ureia para vocês entenderem. Quem libera ácido úrico é uricotélico. O ácido úrico, ele não é nem um pouco tóxico, na verdade, ele é atóxico, zero toxicidade. Só que para produzir, você tem um gasto altíssimo de energia. Quem que produz ácido úrico como principal componente? Aqueles animais que colocam ovos. Então, a gente chama de ovíparos. Mamíferos prototéria, ovíparos. Aves e répteis. Por quê? Porque quando o pintinho lá está dentro do ovo da galinha,
Quando a cobrinha está dentro do ovo, ou quando o ornitorrinco está dentro do ovo, ele está produzindo excreta nitrogenado, mas ele não vai conseguir colocar o piruzinho para fora para jogar essa excreta para o lado de fora. Resultado, ele vai ter que armazenar o excreta numa bolsinha junto com ele. Então, se o excreta vai ficar em contato direto com ele, esse excreta não pode ser tóxico, mas eles têm um grande gasto energético para isso. Agora, se você está num ambiente terrestre, né? Se você está num ambiente terrestre, você pode produzir um composto que não gasta muita água, que não gasta muita energia e que é mais ou menos tóxico. A toxicidade não é tão alta a ponto de você conseguir armazenar um pouquinho esse excreta, e quando você armazenar um pouquinho, não vai te causar mal, você é chamado de ureotélico. Então, acontece com a gente, por exemplo, ureotélico. Estou gravando esse vídeo com vocês aqui e estou com vontade de fazer xixi. Eu posso esperar esse xixi ficar na minha bexiga um tempinho e ir lá fazer xixi daqui a pouco. Eu não preciso fazer agora. E quando eu fizer, eu não vou liberar, tipo, litros de água. Eu vou liberar uma quantidade de água que, quando eu precisar, é só pegar um copo de água e beber de novo, né? Então, isso ajuda, porque por que a gente não libera um composto que não é tão tóxico, no caso do ácido úrico, que não é tóxico, né? O uricotélico. Porque você gastaria muita energia para uma coisa que não precisa. Então, quem está no ambiente terrestre, que vai poder encontrar uma fonte de água depois, pode se dar o luxo de liberar ureia. Quer dizer, Camila, que animais terrestres só têm ureia? Não. Nós temos sempre os 3 componentes: amônia, ureia e ácido úrico. Só que quem está no ambiente terrestre sem botar ovo tem mais ureia do que amônia e ácido úrico. Quem bota ovo tem mais ácido úrico do que ureia e amônia. E quem está no ambiente aquático tem mais amônia do que ureia e ácido úrico. E aí, isso é considerado um excreta. Por que é considerado excreta? Porque mesmo que você não faça nada, o seu corpo vai fazer esse processo e vai produzir a amônia, que é muito tóxica e tem que ser liberada. Outra coisa que é considerado excreta, o gás carbônico. O seu corpo direto quebra a glicose, libera o gás carbônico, e se esse gás carbônico acumular no seu sangue, ele causaria uma acidez no seu sangue que vai prejudicar todos os órgãos e tecidos. E aí a gente vai falar que você tem que eliminar na respiração, na expiração, porque isso daí é um composto tóxico. Agora, por incrível que pareça, as fezes não são classificadas como compostos tóxicos. Por quê? Porque as fezes, ela só é produzida quando você come. Não é uma coisa que seu corpo produz naturalmente. Se você não comer, você não faz cocô. Então, não é uma coisa que seu corpo produz naturalmente. Ele é o resultado de um metabolismo, de uma comida que você colocou para dentro. Aí as fezes não é considerada excreta. Olha que legal. A fisiologia, na parte de sistema urinário, que você vai encontrar essas informações que eu falei aqui para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Considere o exposto e assinale a afirmativa correta. A amônia é excretada por porífero, quinidária, equinodermo, peixes ósseos e alguns invertebrados de ambientes úmidos. Tá certo? Eu acabei de falar por quê. Os animais ureotélicos excretam amônia. Ureotélicos excretam ureia. E são representados principalmente por alguns invertebrados, peixes cartilaginosos como tubarão e raia, além de répteis e mamíferos. Réptil libera ácido úrico. Agora, uma característica: tubarão, apesar de ser um animal aquático, ele vai liberar ureia, porque ele utiliza a ureia para ficar na carne dele e fazer um processo que eu chamo de uremia fisiológica. É através do acúmulo de ureia na carne do tubarão, do peixe cartilaginoso, tubarão, arraia, cação, né, que você tem o controle osmótico do tubarão com a água. E aí isso faz com que você, às vezes, coma um peixe cartilaginoso que tenha gosto de xixi. A excreção dos grupamentos amina na forma de ácido úrico é realizado pelas aves, gastrópodes terrestres e pela maioria dos répteis, o que confere a classificação como animais uricotélicos. Tá certo, são animais que botam ovos. No metabolismo humano, então vamos eliminando alguns aqui, que tem o 2, e aqui não tem um, já achamos, né? No metabolismo humano, os grupamentos amino podem ser liberados na forma de amônia e muito frequentemente não, pouco frequentemente na forma de ácido úrico. Inclusive, existe uma doença que a gente chama de gota, que é quando você libera excesso de ácido úrico. Aí ela se precipita na forma de sal nas suas articulações e te causa dores horrorosas, tá bom? Então, não é muito frequente, é menos frequente, mais frequente para o ambiente terrestre é a ureia. Próxima questão. Questão número 5 da prova de 2018/1. Nos vertebrados, o sistema circulatório é fechado, garantindo rápida velocidade de circulação e eficiente distribuição de nutrientes e oxigênio.
Concomitante ao desenvolvimento da circulação, observa-se a evolução do coração. Isso também vai estar na apostila de fisiologia, mas agora vai estar na parte de sistema cardiovascular. Cuidado para não confundir sistema cardiovascular com sistema circulatório. Na verdade, o sistema cardiovascular é um tipo de sistema circulatório, mas é um sistema que circula sangue, porque existe o sistema circulatório do tipo linfático que circula linfa, tá? Como que é o processo de evolução do coração? Peixes tem um átrio e um ventrículo, não tem mistura de sangue, tá? E você vai ter uma vez, o sangue tem que passar uma vez só pelo coração para atingir o corpo todo. Então, a gente chama de simples, porque passa uma vez só pelo coração para atingir o corpo, isso é oxigenado depois nas brânquias. E eu chamo de dupla não, e eu chamo de completa. Pode fazer da mesma coisa, senão vai mais rápido, né? Então, é simples porque passa uma vez só pelo coração e completa porque não tem mistura de sangue, tá? Quando você fala de anfíbio, anfíbio já é tricavitário, tem 2 átrios e um ventrículo. Aí o anfíbio, que é tricavitário, a circulação é dupla. Para ele passar pelo corpo e para passar pelo pulmão, tem que passar 2 vezes pelo coração. É assim, ó. Corpo distribui o sangue oxigenado. O coração distribui sangue oxigenado pelo corpo. Aí o corpo devolve sangue com gás carbônico para o coração para ser levado para o pulmão. Então, a circulação é coração, corpo, coração, pulmão, coração. Você tem que passar pelo coração 2 vezes. Mas você também tem mistura de sangue venoso, cheio de gás carbônico, com sangue arterial aqui no ventrículo. Os répteis têm 2 tipos de coração. Existe o coração dos répteis que não é crocodiliano, e aí vai ser, por exemplo, tartaruga, que mais? Salamandra. A gente chama de ordem dos quelônias, que são as tartarugas, cágados e jabutis. Você tem os rinconcefalas, que são os tuataras da Nova Zelândia, e você tem também os esquamatas, que são cobras e lagartos. Eles têm 2 átrios e tem um ventrículo que ele é parcialmente dividido. É só você pensar, não é assim, né? Mas é mais ou menos como se fosse um ralo de banheiro que vai tampar um lado para o outro. Tampa totalmente? Não, você está cheio de perfurações. Então, ainda tem pouca mistura, mas tem mistura de sangue venoso e arterial. A circulação também é dupla e também é incompleta. E essa estrutura nós denominamos de septo de Sabatier. Sabatier. Nos répteis que são crocodilianos, os répteis croque, né, crocodilianos, você vai ter anos, aí você vai ter também 2 átrios e 2 ventrículos totalmente divididos. Só que na saída aqui das artérias, a artéria aorta que sai para o corpo e a artéria pulmonar que sai para o coração, você tem mistura de sangue nesse pedaço aqui. E aí, isso daqui é chamado de foramen de Paniza. Por haver mistura de sangue no forame de Paniza, você fala que a circulação é dupla, mas também é incompleta, porque acontece a transferência a mistura de sangue em alguma situação, tá? Então, faltou agora o coração de aves e mamíferos. Coração de ave e mamífero é igual, tá? Aves e mamíferos, eles são animais que têm um coração que tem 4 cavidades, então, 2 átrios e 2 ventrículos, mas o sangue não se mistura em momento nenhum. Então, a circulação aqui é dupla e a circulação aqui é completa. Qual que é a importância disso? Quando a circulação ela não tem mistura de sangue venoso com arterial, o oxigênio chega com muito mais precisão nas células, você consegue fazer mais respiração celular. Quando você faz mais respiração celular, você consegue produzir mais energia, e aí você consegue produzir energia para manter a temperatura corporal. Então, a endotermia, que é a sua capacidade de manter a sua temperatura corporal, só surgiu porque agora você tem um sistema circulatório fechado. O que vai diferenciar a ave de mamífero? A artéria aorta do mamífero sai para a esquerda. Então, o coração, porque a artéria aorta sai com uma pressão muito grande, de mamífero é deslocado para a esquerda, mas de ave é deslocado para a direita. Só isso. Aí está falando assim, vamos falar de vários corações e vai pedir para você
associar com um representante, tá? Então, você tem que saber se peixe, anfíbio, réptil, ave ou mamífero. Possui 2 átrios e 2 ventrículos parcialmente separados, ocorrendo mistura de sangue venoso com arterial em pequena escala devido à presença de um forame. Então, o ventrículo é parcialmente, forame quer dizer buraco. O septo de Sabatier é considerado um forame. Então, são répteis não crocodilianos. Serpente não pode ser jacaré, porque jacaré é réptil crocodiliano. Gavial é réptil crocodiliano e salamandra é anfíbio. Tá, vai ser a letra A, mas vamos ver os outros. Eu não aguento essas questões assim, não, tá? Possui 2 átrios e um ventrículo. Se você tem 2 átrios e um ventrículo, você é um anfíbio. Representante de anfíbio: sapo, perereca, rã, gimnofiona, que é a cobra cega ou cecília, e também salamandra, tá bom? Apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, totalmente separado, não correndo mistura de sangue venoso com sangue arterial. Pode ser uma ave ou pode ser um mamífero. Aí o representante de ave aqui foi a garça. Questão de sistema circulatório comparado. Bora para a próxima. 6. Apesar de todo o esforço da campanha Novembro Azul, ainda é muito comum um preconceito sobre o exame para a detecção do câncer de próstata, o tão temido exame do toque. O toque retal é um procedimento rápido que dura segundos e é praticamente indolor e não afeta em nada a masculinidade do homem. Tem homem que ainda... não vamos nem comentar. Ele deve ser realizado porque um antígeno prostático específico, que é o de exame de sangue, não é eficaz sozinho. Ele não é tão bom quanto se você estivesse fazendo o toque, né? O toque, ele dá uma precisão melhor do que o exame de sangue, tá bom? Então, tá falando aqui, ó, cerca de 20% dos casos diagnosticados ao toque retal podem acusar PSA normal diagnóstico. Ou seja, às vezes você faz o exame de sangue, está normal, mas quando você faz o toque retal, você descobre o câncer. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. A taxa de incidência da doença é 6 vezes maior nos países desenvolvidos se comparados com os países em desenvolvimento. De acordo com a figura a seguir, foram feitas as seguintes afirmativas. Tá? Então, vai falar do sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino, você vai encontrar na apostila de reprodução e embriologia, na parte de sistema reprodutor masculino. Simples assim. Aí vem. Vamos tentar identificar tudo o que está nessa figura. O número 1 é essa estrutura aqui, eu chamo de epidídimo. O epidídimo é o local de maturação dos espermatozoides, que são produzidos no oito, que é o testículo. Então, o testículo é um enrolamento, né, como se fosse um novelo de túbulo seminífero, e dentro desse túbulo seminífero ocorre o processo de espermatogênese para produzir os espermatozoides que maturam no epidídimo. O 7 é o escroto ou bolsa escrotal, que vai armazenar o testículo. O 5 é o canal deferente. O canal deferente vai comunicar o epidídimo com as próximas estruturas, que vai ser a uretra. E aí você tem essa uretra aqui, que eu chamo de uretra, que vai chegar... não, ainda é canal deferente aqui, desculpa, que eu peguei no ponto errado. Onde a bexiga aqui, ó, desembocar, aí você começa a chamar de uretra. Você tem a uretra, que eu chamo de uretra prostática. Você tem a uretra, que a gente chama de uretra membranosa, que é essa daqui de baixo. Uretra membranosa. E você tem uma uretra que passa nesse 6, que é o canal, aqui ainda a uretra, né? A uretra esponjosa, que passa no corpo esponjoso do pênis. O 4 é o corpo cavernoso. O corpo cavernoso é onde se enche de sangue por pressão, e aí vai deixar o pênis entumecido, que a gente fala que o pênis está ereto. Isso daqui a gente chama de glândulas de Cooper ou bulbo uretral. O 3 é a próstata. Então, a próstata, ela vai ser responsável por produzir... A glândula bulbo-uretral, ela vai limpar aqui a uretra para quando você tiver quando você tiver... Porque o canal a uretra é um canal comum de condução de urina e de espermatozoide.
Quando você vai ejacular, o espermatozoide ele é muito sensível à variação do pH. Então, a bulba uretral, ela passa o líquido, né, que vai limpar essa uretra para receber o espermatozoide. A próstata, ela produz um líquido para alcalinizar o pH da vagina. E o 2, que é a vesícula seminal, produz o sêmen. Se você olhar, o reto, que é isso daqui, ó, vou pintar aqui de o reto, que é isso daqui, ele está muito próximo da próstata. Então, se o médico colocar o dedo aqui e conseguir encostar na próstata, é porque essa próstata está muito grande e provavelmente pode levar a um câncer ou alguma coisa parecida. Aí está falando de vários procedimentos. Na vasectomia, o procedimento acontece no número 2. Na vasectomia acontece na vesícula seminal? Não, a vasectomia é um corte aqui no canal deferente. Então, é no 5. No exame de toque retal, a estrutura analisada é a próstata de número 3, tá certo? Então, 2. A estrutura número 1, que é o epidídimo, coleta e armazena os espermatozoides produzidos na estrutura número 8, que é o testículo, tá certo? Quando ocorre infecção urinária, é a estrutura 4 que é afetada. É o corpo cavernoso? Não, é o corpo esponjoso. É onde está a uretra esponjosa. A estrutura 2, vesícula seminal, produz um líquido viscoso alcalino, que é o líquido seminal, que vai se misturar à secreção prostática aos espermatozoides, vindo da estrutura número 5, que é o canal deferente, para formar o sêmen. Então, tá certo, é 16, 4 e 22, 16, 4 e 2, a soma é 22, tá? Então, eu teria que conhecer a figura, e aí a importância de você ver a imagem dos livros para poder identificar tudo aquilo que a gente fala só em teoria, né? Bola para frente. Questão 7 da prova de 2018/1. Entre as várias doenças causadas por bactérias, estão aquelas seculares e ainda muito presentes como tétano, sífilis, tuberculose e gonorreia. No caso da gonorreia, entre 6 a 30% das variantes bacterianas não respondem mais a algumas drogas existentes no mercado. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a doença afeta 78 milhões de pessoas a cada ano e 77 países o uso de medicamentos não produzem efeito para tratamento. Estamos falando de seleção natural. O uso abusivo do antibiótico fez com que fosse selecionado cepas resistentes. Teve um caso de um cara que não se curava da gonorreia 6 meses, tá bom? Muito tempo. E aí está falando aqui sobre bactérias, então vai estar falando de, você vai achar isso na apostila de sistemática e microbiologia, na parte de procariontes. Porque como não existe mais o reino Monera, eu não separo em reino Monera, reino protista, reino fúngico e reino plantário. Eu coloco os procariontes, e aí em procariontes eu falo do domínio das eubactérias e do domínio das arqueias, e aí depois eu falo do reino fúngico, do reino protista, enfim. Sobre as bactérias, nós vamos falar como correto. São organismos unicelulares, está certo. Procariotos, está certo. Podendo viver isoladamente, está certo. Ou construir colônias de diversos formatos, está certo. A gonorreia, também conhecida como blenorragia, é causada pela bactéria Treponema pallidum? Não. Treponema pallidum causa a sífilis. A gonorreia é Neisseria gonorreia. Pior que eu vou escrever errado aqui, gonorreia, tá? Depois você dá uma olhada como escreve direito, porque, enfim. Em algumas espécies possuem externamente a membrana esquelética ou tem envoltório de característica mucilaginosa denominado cápsula, como no pneumococcus. Tá certo. As cápsulas são estruturas que são mucosas e evitam a fagocitose dessa bactéria. No processo de reprodução conhecido como conjugação, ocorre a incorporação de pedaços de DNA estranho. Não é. Isso daqui é transformação. A UVV adora reprodução sexuada de bactérias em discursiva. E aí, olha só, muita gente não gosta de chamar esses 3 processos de reprodução. Por quê? O que significa, gente, reprodução? Reprodução é o ato de produzir novos indivíduos. Então, reprodução é o ato de produzir novos indivíduos, tá? Enquanto que sexo significa mistura de material genético. Então, reprodução, produzir novos indivíduos, e sexo é mistura de material genético, tá?
que acontece? Existem 3 processos que eles chamam de reprodução sexuada de bactéria, que é o seguinte: um a gente chama de transformação. Na transformação, é isso que está escrito aqui, ó. No processo de reprodução conhecido como transformação, ocorre a incorporação de pedaços de DNA estranho existentes no meio que entram na bactéria e se ancoram à cromatina. Então, uma bactéria, eu sou uma bactéria e encontrei uma bactéria morta. Pego esse material genético dessa bactéria morta e coloco em mim. Eu produzi novos indivíduos? Não, sou eu que fiz sexo. Então, eu misturei o meu material genético com o material genético de uma outra bactéria. Então, você não produziu novos indivíduos, mas sexo você fez. Existe um processo que a gente chama de transdução. Na transdução, você sempre vai precisar de um vetor. Esse vetor vai pegar o material genético de uma bactéria e levar para outra, tá? Um exemplo de vetores são os vírus. A maioria são vetores virais. De novo, vamos dizer que eu pego o material genético do meu marido e eu somos uma bactéria. O vírus pega o material genético do meu marido e coloca em mim. Eu agora sou uma pessoa que fiz sexo, sou uma bactéria que fiz sexo, mas eu não me reproduzi. E existe a conjugação. O que é conjugação? Uma bactéria vai se associar aí com o seu plasmídio aqui, né? Com o seu DNA, que a gente chama de DNA do cromossoma aqui, né? Da célula, e você vai ter o DNA, às vezes, que é o plasmídio. Vai ficar com outra bactéria, que também vai ter o seu cromossomo e o seu plasmídio. E aí, uma bactéria vai doar o seu plasmídio para outra, né? Esse plasmídio se multiplica e depois doa para outra. Essa não é transferência mútua. A conjugação mútua só acontece em protozoário. Em bactéria, você só tem uma que é a doadora e a outra que é a receptora. Essa daqui a gente chama de F-, F+, e essa daqui a gente chama de F-. Tá? Pensa para você lembrar se é mais ou menos, você sempre vai pensar em oxidação e redução. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo, tá? Então, é desse jeito que eles colocam pili positivo e pili negativo. Então, você teve produção de novos indivíduos? Não. O indivíduo que já existia se transformou. Então, eles estão preferindo substituir esse termo de reprodução sexuada por um termo que a gente chama de recombinação de genes. Então, eles estão substituindo isso pelo termo recombinação gênica bacteriana. Isso daqui vai ser 1 e 3, letra B. Bora para a próxima. Questão 8 da prova de 2018/1. Uma dieta equilibrada é constituída por macronutrientes com função de gerar energia e promover a reconstituição tecidual e por micronutrientes que participam em pequena concentração na ingestão diária. Uma dieta balanceada fornece nutrientes na dose certa. Isso aqui vai estar falando de nutrientes, vai estar na apostila de bioquímica, na parte de sal mineral. Sais minerais. Pronto. A execução das atividades vitais, como fortalecimento do sistema imunológico, regeneração da pele e regulação do metabolismo, depende das vitaminas e sais minerais. Lembra que vitamina... Aqui vai ser vitamina e sal mineral? Então, você vai ter que ver na parte da apostila sal mineral e vitamina. Vitamina e sal mineral não tem função sozinho, tá? Vitamina e sal mineral, eles são considerados reguladores do metabolismo. Eles associam outras substâncias, outras proteínas, carboidratos, lipídios, a terem função. Vitamina é orgânico e sal mineral é uma substância inorgânica, tá? Considere seus conhecimentos sobre os vários minerais e vitaminas e suas funções. Vamos lá. O magnésio, que participa da contração muscular, ativa os sistemas produtores de energia e é encontrado nos cereais, vegetais e nas frutas. Tá certo. O magnésio ele auxilia no processo de contração muscular e ele também está na fotossíntese, que é produtor de energia. O cálcio, vamos já começar a eliminar as alternativas aqui. O cálcio, importante na formação dos dentes e manutenção da estrutura óssea, faz ainda parte da transmissão do impulso nervoso, que é quando você exocita, é importante para exocitar o neurotransmissor. Boas fontes de cálcio são o leite e os derivados de vegetais verde escuros, tá certo? Então, esse aqui você também tira. A cobalamina ou vitamina B12, importante para o bom funcionamento dos neurônios e glóbulos vermelhos, é uma vitamina que bactérias intestinais produzem nas pequenas concentrações requeridas pelo organismo humano.
Na verdade, a gente precisa de muita concentração dessa vitamina, tá? Então, as bactérias não conseguem produzir, tanto é que pessoas que são vegetarianas podem ter uma deficiência muito grande dessa vitamina. Essa vitamina é importante porque ela protege o seu sistema nervoso e ela também evita o que a gente chama de anemia perniciosa. Evita anemia perniciosa. Cuidado, porque existe uma outra vitamina, que é a vitamina B9, que a gente chama de ácido fólico. O ácido fólico é indicado até no processo de gestação para que grávida tome, porque ela vai ajudar a formação do tubo neural do bebê, também atua no sistema nervoso, e também evita uma anemia. Só que evita a anemia, que a gente chama de anemia megaloblástica. Então, são coisas, megaloblástica, são coisas diferentes uma da outra, tá? Então, vamos para frente. A vitamina B8, ou ainda conhecida como biotina, é importante para a síntese de queratina, tá certo? A deficiência dessa vitamina pode resultar em inflamações na pele e em distúrbios neuromusculares. Essa vitamina é encontrada em legumes, verduras e carnes, tá certo? Aí, onde tem 3, você tira. Onde não tem 2, você tira. E aí, se a 4 está certa, já sobrou nessa resposta. Mas vamos lá, né? A riboflavina ou vitamina B2 atua na respiração celular. A vitamina B2, ela é componente do que a gente chama de FAD. Aí eu gravei, ó, riboflavina, F de FAD. A B3, já que já estão falando aqui, a B3 é chamada de niacina, e aí eu gravei N de niacina, N de NAD. Foi assim que eu gravei quais são as vitaminas que auxiliam nesse processo de transportadores de eletrohidrogênio. Então, atua na respiração celular e na produção de glóbulos vermelhos. A deficiência dessa vitamina causa fissuras no canto da boca, é encontrada principalmente em leite, carne, cereal, entre outros. Então, tá certo. Então, é letra D. A porcaria dessa questão, essa pegadinha aqui, ó, falando que as bactérias, ela tem a capacidade de produzir o que a gente tem. Uma das principais suplementações que tem que acontecer numa dieta vegetariana é o consumo de vitamina B12. Agora, só em dieta vegetariana? Não, tá? Tem gente que come mal, apesar de comer carne, come mal, não come carne muito vermelha, então também pode ter falta de vitamina B12, tá bom? Bora para frente. Questão 9 da prova de 2018/1. Sobre o processo reprodutivo e o desenvolvimento em invertebrados, assinar as afirmações a seguir. Então, isso daqui vai estar dentro da parte de... E vai estar falando... Tá, vou colocar aqui de processo de, na apostila de reprodução e embriologia. Então, reprodução e embriologia. E vamos ver onde que vai estar. E depois eu coloco aqui na subparte. A formação da placenta é uma característica que ocorre em todos os vertebrados. Quem que é vertebrado? Vertebrado é peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Isso está errado, porque só mamífero e mamífero ainda eutéreo. Eutéria, que tem a téria, placenta verdadeira. Porque ainda existe mamífero que é metatéria, que são os marsupiais, e você tem os mamíferos que são prototéria, aqueles que botam ovos. A presença de ovos com envoltório rígido e a fecundação interna são características importantes que propiciaram a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. Sim, o envoltório rígido vai evitar a dessecação para o ambiente. Agora você tem uma casca que também é protetora. Só que você cria um problema muito grande. O problema grande que você cria agora é que o embrião não vai ter contato com a água para não se hidratar. Mas nos répteis, além da casca do ovo, surge também o que a gente chama de amnion, que vai hidratar o embrião. Isso mantém até o final. Nós, placentários, temos o líquido amniótico. E a fecundação interna agora faz com que você não precisa mais da água para fazer óvulo e espermatozoide se encontrar. Porque, por exemplo, peixe. Peixe ósseo joga óvulo na água, espermatozoide na água e reza, né, para esse óvulo encontrar com esse espermatozoide. Com a fecundação interna, agora você tem uma mangueira que leva esse espermatozoide até o local que ele tem que ir. O amnion é o anexo embrionário que se constitui numa bolsa preenchida pelo líquido amniótico e tem por função proteger o embrião contra choques mecânicos e desidratação. Tá certo, é isso que eu falei para vocês. Além disso, existe um outro anexo embrionário, que a gente chama de córion, que é responsável também por evitar o choque mecânico. Mas o amnion também tem essa função, então letra C, tá? Isso vai estar em anexos embrionários.
anexos embrionários, na apostila de reprodução e embriologia. Qual que é a definição de anexos embrionários? Estruturas que auxiliam o desenvolvimento do embrião longe do corpo materno. Como a placenta está dentro do corpo materno, tem muitos autores que não gostam de chamar a placenta de anexo embrionário, mas ela faz todas as funções que os anexos embrionários fazem, tá? Eu não ia falar, mas eu vou falar aqui, ó. Anexos embrionários, quais que são? Os anexos embrionários podem ser o que a gente chama de saco vitelínico. O saco vitelínico tem o vitelo, e o saco vitelínico serve para fazer o processo de nutrição do bebê. O vitelo é como se fosse uma gordura muito cheia de energia que o bebê utiliza para poder se nutrir antes de conseguir efetivamente se alimentar. Você tem o amnion. O amnion, ele faz você proteger contra desidratação, principalmente. Então, evita a desidratação, mas ele também te protege contra choque mecânico, tá? E choque mecânico. Choque mecânico. Você tem aqui o que a gente chama de saco vitelínico, amnion, corion. O corion, ele te protege, é o principal protetor contra choque mecânico. Junto com o amnion em alguns animais, pode formar o que a gente chama de alantocório. E você também vai ter aqui o que a gente chama de alantoide. O alantoide, ele armazena excreta. A placenta assumiu a função do saco vitelínico, do córion, apesar de você ter as velocidades coriônicas, mas não é só o cório agora, tem parte do bebê e da mãe, e do alantoide dos excretas nitrogenados. Lembrando que quando o amnion e córion estão juntos, eles vão formar uma coisa que a gente chama de alantocório, e o alantocório está presente em animais que botam ovos, serve para fazer trocas gasosas. O pintinho lá dentro do ovo, ele precisa colocar oxigênio, gás carbônico para fora e pegar oxigênio. O ovo é cheio de porinhos. Então, tem experiência que eles fazem no ensino fundamental, né, ensino médio, que a professora manda passar um verniz na casca do ovo. O verniz, ele tampa todos os poros e o pintinho morre lá dentro. Mas quando você não tampa, o que vai acontecer? Esses poros, eles vão ser importantes para o alantocório vazar, e aí o alantocório, quando ele vaza por esses poros, deixa o gás carbônico e pega o oxigênio e mantém esse processo no embrião. É muito legal, tá? Questão número 10, da prova de 2018/1. Há pouco mais de 500 anos, Portugal viveu o esplendor das grandes navegações. Mas, além do idioma e das fortes influências culturais, o expansionismo lusitano também acabou trazendo para o Brasil uma doença genética rara, progressiva e incurável, como qualquer outra doença genética, tá? É incurável. A não ser que você utilize a biotecnologia, mas ainda não é permitido por lei, né? Polineuropatia amiloidótica familiar. Os sintomas iniciais devem variar e costumam se manifestar primeiro nos membros periféricos. A perda de sensibilidade, formigamento e perda de força. Depois surgem sintomas como náuseas, olhos secos e perda acentuada de peso. Diferente de outras doenças mendelianas, ela é uma doença autossômica dominante. Isso daqui você vai encontrar em genética, e isso daqui você vai encontrar na primeira lei de Mendel. Se ela é uma doença autossômica e dominante, quer dizer que ela não está no sexual. Então, você já sabe que ela não tem nada a ver com XX e XY, tá bom? Ela está naqueles outros 22 pares de cromossomos. E aí você pode ser azão ou azão-azinho e ter a doença, que a gente chama de PAF, ou você pode ser azinho-azinho e ser um indivíduo normal. Aí está falando, na herança autossômica dominante, o fenótipo aparece apenas em F2. Não. Quando você tem, por exemplo, geração parental, você vai ter indivíduos que são puros, azão-azão ou azão-azinho. Em F1, você vai ter o cruzamento de azão-azão com azão-azinho e vai obter 100% de azão-azinho. Quando você cruzar azão-azinho com azão-azinho, você tem a F2, que é azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Um azão-azão para cada dois azão-azinho para um azinho-azinho. Primeira lei de Mendel básica, isso daqui. Está falando que nessa herança, o fenótipo, ou seja, o PAF, vai aparecer somente em F2? Não, o PAF vai aparecer na parental, na F1
e na F2, tá bom? Qualquer filho de um genitor afetado tem 50% de probabilidade de herdar o fenótipo do pai. Se você, por exemplo, é filho desse cara ou desse cara aqui, azão, azão ou azão, azinho, você tem 50% de chance de herdar esse daqui, 50% de chance de herdar esse daqui, ou seja, 100% de chance de herdar o gene que causa a doença. 50% de chance de herdar esse gene e 50% de chance de herdar esse gene. Então, qualquer filho de um genitor afetado tem 50% de chance de herdar o fenótipo. Sim, porque ele vai passar isso daqui para os filhos, tá? Então, provavelmente é essa. Vamos ver as próximas. Familiares normais têm 50% de probabilidade de transmitir os fenótipos para os seus filhos. Se você é azinho, 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 não tem como você ter outro filho que não seja azinho, azinho. E azinho, azinho é normal. Então, tem 0% de probabilidade. Homens têm probabilidade maior de herdar o fenótipo afetado. Não está relacionado ao sexo. Homens e mulheres têm probabilidades iguais. Nos casamentos que produzem filhos com uma doença autossômica dominante, ambos os genitores são homozigotos para o alelo normal? Não. Se você for homozigoto para o alelo normal, você só vai produzir indivíduo normal. Você não consegue produzir indivíduo afetado. Então, vai ser letra B. Bora para frente. Questão 11 da prova de 2018/1. Está falando assim, o texto a seguir é referência para as próximas duas questões, 11 e 12. A síndrome de Klinefelter é uma das desordens cromossômicas mais comuns, ocorrendo de 1 em 500 até 1 mil nascidos vivos do sexo masculino. A causa genética da síndrome foi descrita pela primeira vez por Harry Klinefelter em 42. A síndrome consiste na presença de um cromossomo X a mais no homem, resultando no cariótipo XXY, tá? Sobre as anomalias cromossômicas, então essa questão aqui vai estar na apostila de genética, na parte de mutações. Eu já falei de mutações em vários outros vídeos, né? Existe mutação gênica, que é quando você afeta diretamente o DNA, e existe mutação cromossômica, que é quando você afeta o cromossomo. Nesse caso aqui, é uma mutação cromossômica numérica, porque afeta a quantidade de cromossomos. Não é uma mutação cromossômica estrutural, porque não afeta a estrutura do cromossomo, mas o número. E ainda é do tipo aneuploidia, porque você aumentou só um no conjunto todo. Então, você tinha 46, agora você tem 47. É diferente se você tiver 46 e aumentar um em cada um dos 23 pares. E aí você passa a ter 69. Se isso acontecer, você tem o que a gente chama de euploidia ou poliploidia, tá? Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está pedindo, atento ao comando da questão, a alternativa correta. A anomalia cromossômica observada na síndrome de Klinefelter é do tipo estrutural? Não, acabei de falar que é do tipo numérica, porque está mexendo no número de cromossomos. Quando observamos a diminuição ou aumento no número de cromossomos, classificamos como aneuploidia. Aqui está certo. Essa pode ser sexual, como no caso do síndrome de Down. A síndrome de Down não é sexual. A síndrome de Down, ela acontece no cromossomo 21, e o cromossomo sexual é o cromossomo do par 23. Então, ela pode ser autossômica, como na síndrome de Down, ou ela pode ser sexual, como na síndrome de Klinefelter. As mutações cromossômicas numéricas são aquelas que não modificam a quantidade de cromossomos de uma célula, mas sim a estrutura do cromossomo. Gente, numérica altera o número, né? Então, alterações cromossômicas numéricas são caracterizadas pelo rearranjo da estrutura cromossômica, mas eles estão insistindo que numérica é na estrutura. O exame mais indicado para o diagnóstico de síndromes provocadas por alterações cromossômicas numéricas é o cariótipo. Sim, o que seria o cariótipo? O cariótipo é quando você pega todos os cromossomos dos indivíduos e começa a colocar os pares. Porque nós temos 2Ns igual a 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, 23 vieram do espermatozoide, enquanto que 23 vieram do óvulo. E aí o cromossomo 1 do espermatozoide é o mesmo em tamanho, formato e constituição que o cromossomo 1 do óvulo. Então, você fica 1 do óvulo com 1 do espermatozoide, 2 do óvulo com 2 do espermatozoide, 3 do óvulo com 3 do espermatozoide. E aí o cariótipo é você simplesmente
pegar, na verdade, nem é o cariótipo, é o ideograma. Cariótipo é você analisar a morfologia do cromossomo. Se ele é, por exemplo, um cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, qual o tamanho dele, né? Onde tem as bandas, quais são os genes que estão no cromossomos. E aí, depois, quando você rearranja dessa forma, colocando aos pares, você faz o ideograma, e aí, nesse ideograma, você vai ver se você tem alguma alteração numérica. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e aí você tem o 23, que pode ser XX ou XY. Isso aqui seria o normal. Mas vamos dizer que você acha um a mais aqui, ó, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Um a mais no 18. Essa síndrome aqui você chama de Edwards. Edwards é um a mais no 18. Mas vamos dizer agora que você achou um a mais no 13. Então, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Esse um a mais aqui vai ser síndrome que a gente chama de síndrome de Patou. Todos esses daqui, sem esses daqui, a gente vai chamar de autossômico, enquanto que esses daqui a gente vai chamar de alossomo ou sexual. Se você tiver, por exemplo, 3 no 18, 19, 20, 21, essa síndrome aqui ainda é autossômica, eu chamo de síndrome de Down. Se eu tiver aqui no sexual XXY, aí a síndrome que está aí, que é Klinefelter. Se você tiver XXX, você chama de superfêmea ou Mulher Maravilha. Se você tiver XYY, você vai chamar de supermacho. São mais raros de acontecer, tá bom? E se você tiver X0, você vai ter síndrome de Turner. E você vai ser uma fêmea. Se você tiver Y, macho. Se não tiver, fêmea, tá bom? Então, essa daqui, bora para frente. Tá tudo certo, bora para frente. Questão número 12 está relacionado com aquele mesmo texto e está falando o seguinte, aqui. Os indivíduos afetados pela síndrome de Klinefelter apresentam sintomas oriundos da deficiência de produção de testosterona, como o hipo, ou seja, o menor desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários provocados pelo cromossomo X extra. Sobre os hormônios sexuais, assinale a afirmativa correta. Onde você acha sobre hormônios sexuais? Nas apostilas do Vitória Bio. Na apostila de reprodução e embriologia, na parte de hormônios sexuais, tá? E aí você vai ter, aí você procura lá, porque vai estar ou na parte do homem, quando estiver falando de testosterona, ou no ciclo menstrual, quando estiver falando do feminino. Então, você vai procurar no sistema reprodutor masculino e no sistema reprodutor feminino. Cada um vai ter falando sobre o seu. Bora para frente fazer essa questão aqui. A progesterona estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e atua na preparação do endométrio para receber um embrião. É um hormônio essencial para a manutenção da gravidez. Essa daqui me parece correta. O que ela faz para poder receber o embrião? Ela faz o processo de irrigação sanguínea. Então, ela faz o processo de deixar o seu útero cheio de sangue. O hormônio testosterona é produzido nos testículos e na adenohipófise. Não, é produzido no testículo e nas adrenais, que são glândulas que estão em cima dos rins, também chamados de suprarrenal. Os altos níveis de LH e somatotrofina são fatores determinantes na manutenção do óvulo, tá? Os altos níveis de LH e da somatotrofina são fatores determinantes na manutenção do óvulo. Somatotrofina é o hormônio do crescimento. Não. O hormônio folículo estimulante é produzido no ovário? Não. O folículo estimulante é produzido na hipófise, assim como o LH. O ovário só produz estrógeno e progesterona. Sob a ação do hormônio luteinizante produzido pelos ovários, o luteinizante não é produzido pelos ovários, é produzido pela hipófise. Então, no ciclo menstrual de uma mulher, você tem 2 hormônios, tá? O hormônio, você tem vários hormônios. Então, deixa eu colocar aqui. Você tem o ciclo menstrual.
O ciclo menstrual, ele tem o que a gente chama de hormônios hipofisários. E os hormônios hipofisários, eles podem ser o que a gente chama de FSH e LH. E aí, esses hormônios hipofisários são hormônios tróficos, tá? O que é um hormônio trófico? Esse hormônio, ele estimula o ovário a produzir estrógeno. E esse hormônio aqui, o LH, estimula o ovário a produzir progesterona. Então, estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos, tá? Então, você tem os hormônios hipofisários e você tem os hormônios que nós denominamos de ovarianos. Os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Lembrando que a função do estrógeno é espessar o endométrio, deixar a carninha do seu útero, espessamento do endométrio, deixar aquela membraninha do seu útero bem grossinha para poder receber o bebê, porque nos 3 primeiros meses o bebê fica dentro do endométrio. E a progesterona serve para vascularizar o endométrio. O endométrio. Então, é isso. Se você para de produzir FSH, não tem como o ovário produzir estrógeno e progesterona. Com o tempo, quando você vai chegando na menopausa, o ovário ele não vai conseguindo mais responder ao FSH e ao LH, então você tem uma queda de estrógeno e progesterona. A mulher ainda produz testosterona, só que numa quantidade muito menor e na adrenal. O homem produz testosterona no testículo. E o LH do homem é chamado de ICSH. Então, o LH do homem é chamado do ICSH. E o LH, o ICSH, ele vai atuar em cima das células de Leydig, e as células de Leydig vão produzir testosterona. Então, a testosterona não é produzida à toa no homem, ela é produzida na puberdade quando a hipófise do homem libera o ICSH, que é a mesma coisa do LH na mulher, tá? Então, isso daqui seria a letra A mesmo. Bora para frente. Questão número 13 da prova de 2018/1. A reprodução é um aspecto de grande relevância na história natural dos animais. Através dela, uma espécie permanece na história evolutiva. Além de atuar na promoção da variação das espécies, elemento-chave para a seleção natural. Mas se for uma reprodução sexuada, né? Então, a reprodução sexuada que causa isso. Porque a assexuada não promove variabilidade. Não promove. Então, deixa eu até arrumar aqui. E, enfim, vai estar falando de relações ecológicas, deixa eu já colocar onde você acha isso. Na apostila de ecologia, na parte de relações ecológicas. E aí, deixa eu colocar aqui, a variação das espécies vai ser feita através do que a gente chama de reprodução sexuada, porque a reprodução assexuada não gera variabilidade. Para muitas espécies, a reprodução é o objetivo final da sua existência, de modo que muitas morrem após o processo de reprodutivo. A exemplo, podemos citar fêmeas de algumas espécies de invertebrados que predam o macho após a cópula. Esse processo de você comer o macho após a cópula, antigamente estava se associado, né, quando eu estudei, era uma forma delas terem nutrientes para manter o processo de gestação. Mas isso aqui não é o que acontece. Hoje, eles acreditam que isso daqui serve para eliminar um material genético que ela já copulou. Então, algumas espécies, principalmente de artrópodes, elas conseguem armazenar o espermatozoide. Vou dar um exemplo. Eu sou uma aranha, aí eu faço sexo aqui. Aí eu consigo pegar e armazenar esse espermatozoide do meu parceiro numa bolsinha que eu chamo de espermateca. Espermateca. A teca, a biblioteca do espermatozoide. Então, fica armazenado o espermatozoide. Aí eu vou fazer sexo com outro aranho lá longe. Aí eu pego o espermatozoide dele e coloco na minha espermateca. Aí eu vou fazer sexo agora com outro e coloco na minha espermateca. Qual que é a importância de eu comer
o macho depois que eu fizer o sexo, porque eu vou ter a certeza que eu não vou fazer sexo com ele de novo. Então, se eu faço sexo com o macho José Luiz, que é meu marido, eu mato ele porque o espermatozoide dele, o material genético dele, já está dentro da minha espermateca. Como eu não consigo andar quilômetros, não consigo ir lá na China, né, eu como aranha, eu vou ficar num raio específico, eu mato o macho para garantir que o próximo que eu faça sexo não vai armazenar na minha biblioteca um livro que eu já li. Então, canibalismo sexual, o nome disso, tá? Essa interação é também chamada de canibalismo sexual e teria evoluído nessas espécies por quê? O canibalismo sexual ocorre apenas para redução e controle do número de indivíduos da mesma espécie. O canibalismo sexual ocorre apenas quando as condições do meio se tornam extremas, isso é mentira, acontece o tempo todo. Ao devorar o macho, a fêmea garante que apenas os seus genes sejam passados para a prole e não os do macho. Não é isso. A fêmea não quer que só o gene dela passe para a prole. A fêmea quer que ela, ao pegar dessa bolsinha espermatozoides, que seja sempre espermatozoide diferente, tá? O canibalismo sexual é um exemplo de comensalismo. Canibalismo é uma relação ecológica que a gente chama de relação ecológica intraespecífica desarmônica, tá? Desarmônica, porque alguém morre no final. Então, não pode ser comensalismo, que comensalismo é uma relação harmônica. As relações ecológicas são relações que o indivíduo estabelece com outro indivíduo. Aí a relação ecológica, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie, então eu chamo essa relação de intraespecífica, ou ela pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, eu chamo de interespecífica. A relação ecológica intraespecífica e a interespecífica ainda podem ser classificadas como harmônica, quando ela não traz prejuízo. Pode trazer benefício? Pode. Para ambas as espécies? Pode. Mas o que caracteriza a harmonia é não trazer prejuízo, tá bom? Pode ser neutra também. Para você pode ser benéfico e para mim pode não acontecer nada. Mas a desarmônica, ela é uma relação ecológica em que sempre vai estar implicado o prejuízo. Então, harmônica e desarmônica. Aí, o que vai acontecer? Relação ecológica, onde não traz prejuízo na mesma espécie, você tem sociedade, quando você tem divisão de tarefas, e você tem a colônia, quando você tem indivíduos que andam juntos porque estão ligados anatomicamente falando. Na desarmônica, você tem o canibalismo, que é quando você mata outro indivíduo para se alimentar, ou para, no caso do canibalismo sexual, diminuir a possibilidade de um reencontro com esse indivíduo. O canibalismo, na desarmônica, é chamado de predação, que é quando você mata alguém para poder se alimentar. Tá? Só que predação entre espécies diferentes, canibalismo entre indivíduos da mesma espécie. E aqui você tem a competição. Se eu estou competindo com outro ser humano para uma vaga no vestibular, eu estou chamando isso de competição intraespecífica. Se um leão está competindo com um viado lá para poder ter espaço, competição interespecífica. Desarmônica e interespecífica, você ainda tem um amensalismo, quando você produz uma substância que impede outro indivíduo de desenvolver. Esclavagismo ou sinfilia, que é quando você pega um outro indivíduo para poder... Você usa o trabalho dele. Por exemplo, a gente coloca a abelha para produzir mel e rouba o mel da abelha. E você também tem aqui o que a gente chama, predação, competição, amensalismo, sinfilia. Você também tem aqui o que a gente chama de parasitismo, que é quando um indivíduo entra no seu corpo e no parasitismo, o parasita não quer te matar, porque ele depende de você para ter os nutrientes, tá? Existem outras. Existe, por exemplo, o herbivorismo, que não é nem parasitismo, nem predação, que é quando... Por exemplo, se você pega uma árvore e arranca umas folhas dela para comer, você não está matando a árvore para comer, então não é predação. E você, com o tempo, vai acabar matando a árvore. Não é parasitismo, então ele chama de herbivorismo. E existe, por exemplo, também o que a gente chama de parasitoidismo, que é quando você usa o corpo do indivíduo para poder desenvolver as suas larvas, mas no final você mata esse indivíduo, tá? Aqui em harmônica, entre indivíduos da mesma espécie, existe uma relação que é pouco falada, que a gente chama de gregarismo, que é quando a gente anda em bando para poder se proteger. Agora, relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie, você tem relação em que os dois ganham, a gente chama de mutualismo, e também uma outra relação em que os dois ganham, a gente chama de proto-cooperação. Nessa relação aqui,
o mutualismo é obrigatório, então, se um sair de perto do outro, eles morrem, e a protocooperação é facultativa. O exemplo é sempre o mesmo, né? Você pode ver 10 milhões de aulas que o exemplo vai ser o mesmo. O mutualismo acontece, por exemplo, entre o boi e a bactéria do intestino do boi. O boi é herbívoro, mas nós, mamíferos, não temos enzimas que degradam a celulose. As bactérias que tem no intestino do boi, no estômago do boi, só vivem no estômago do boi, mas em contrapartida, o boi dá moradia para ela, em contrapartida, ela digere a celulose para o boi. Se a bactéria sair do intestino do boi, ela morre, porque ela não vive em outro local. Se o boi perder a bactéria, ele não consegue fazer a digestão do principal alimento dele. Então, é obrigatório. Protocooperação facultativa. Por exemplo, o pássaro que limpa o dente do jacaré. O jacaré poderia ficar com o dente sujo, teria cárie, teria havido uma vida horrorosa, mas ainda viveria. E o pássaro, ele teria mais dificuldade de achar o alimento, mas ainda acharia. Então, os dois, quando estão juntos, a vida é melhor do que quando está separado. Aqui existe também o que a gente chama de forésia, quando você dá carona para o indivíduo que não conseguiria se locomover, para você é neutro, para o indivíduo é super vantajoso, que ele vai ocupar um ambiente que ele não ocuparia anteriormente. Você também tem aqui a relação que a gente chama de comensalismo, quando você deixa restos alimentares para um indivíduo. Então, eu acabei de comer, o resto do meu prato eu dou para o cachorro, comensalismo. O leão terminou de devorar o veado, predação. Aí ele deixa a carcaça lá, vem o urubu, comensalismo, tá? E existe também aqui o que a gente chama de epifitismo em planta e de inquilinismo em animal. Epifitismo ou inquilinismo é quando você aluga o corpo de um indivíduo para levar vantagem, mas sem trazer prejuízo para ele, tá? Canibalismo sexual é um exemplo de interação intraespecífica desarmônica entre a mesma espécie. Desarmônica é essa daqui, tá bom? O que está de errado lá na letra A que eu pulei? Está escrito assim: o canibalismo sexual ocorre apenas para a redução do controle do número de indivíduos. Não é só para isso, tá? Ajuda também a nutrir a mãe, mas o principal efeito é para você conseguir aumentar a variabilidade. Porque se eu ficar fazendo sexo só com meu marido, presta atenção no que acontece na espécie humana. Quando eu tenho a monogamia instaurada aqui, por exemplo, no Brasil, eu faço sexo só com meu marido, eu só misturo meu material genético com ele. Então, a variabilidade não é grande. Seria maior se eu tivesse um filho com ele, um filho com asiático, um filho com europeu, um filho com cada um indivíduo, que eu misturaria o meu gene com qualquer outro gene existente, tá? 14, estamos chegando ao final. O Brasil vem apresentando um grande número de casos de microcefalia em recém-nascidos, os quais parecem estar relacionados com a emergência do Zika vírus. Teve a época, lá em 2017, que o Zika vírus estava em alta, e aí o Zika vírus tem um monte de caso de bebê que teve uma redução no encéfalo, só que tem muita gente que fala que isso daqui é manobra do governo para esconder uma possível coisa errada que eles fizeram, porque a Guiana, que são os países que ficam em cima do Brasil, é igual a dengue para a gente. Então, acontece há muito tempo e não tem caso de microcefalia associada. No mundo, aconteceu aqui no Brasil, tá bom? Investigações sobre esse sistema estão em andamento para esclarecer questões sobre como a transmissão desse agente, a atuação do vírus no organismo, a infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade. Existiram várias como que é o nome? Várias pesquisas, mas também não teve nada muito conclusivo. Eu acho, né? Estou falando também, não vi o restante. Sobre o aumento do caso de Zika vírus no Brasil, a alternativa que indica corretamente medida de combate à doença é vacinação de todas as mulheres em idade reprodutiva. O Zika é uma doença viral sem tratamento específico, portanto, é preciso evitar o contato com as pessoas doentes. Higienização adequada de alimentos, não é transmitida pelo alimento, é transmitida por um inseto, então não. Remoção de recipientes que possam acumular água é uma medida de combate ao mosquito, tá certo? Por quê? Porque vai ser isso daqui, depois eu explico o que está errado nas outras. É transmitido pelo Aedes aegypti. Então, se você evitar acumular água, evita o vetor da doença de transmitir, tá? Faz-se necessário o uso de luvas ou botas para evitar contato com mosquito, nada a ver. Eu vou usar luva e bota. O mosquito me pica no rosto, me pica na barriga, me pica em qualquer lugar. A vacinação de todas as mulheres em idade reprodutiva. Gente, o problema não é pegar vírus, é pegar vírus na gravidez. Para que vacinar todo mundo? E também não existe vacina nessa época, tá bom? Você vai imunizar contra o Zika, mas aí não tem problema. Não é que não tem problema. Homens, por exemplo, eles não vão ser vacinados. E aí, quando você não
vacina o homem, ele pode pegar o Zika. Se o mosquito picar o homem e depois picar uma criança que ainda não está na idade reprodutiva, o Zika vai para o corpo da criança. Quando essa criança engravidar, pode ter problema, tá? O Zika é uma doença viral sem tratamento específico, isso aqui é até certo. Portanto, precisa evitar o contato com pessoas doentes. Mas aí, qual que é o problema? Não é transmitido por gotícula, é transmitida por inseto. Então, eu posso ficar do lado de uma pessoa com Zika vírus, eu não vou pegar Zika vírus. Eu posso ficar do lado de uma pessoa com dengue, eu não vou pegar dengue. Do mesmo jeito que eu posso ficar do lado de uma pessoa com chikungunya, porque eu não vou pegar. Por quê? Porque o que transmitiu esses vírus para ela foi um mosquito. Então, você tem que combater o mosquito, que nesse caso vai ser o que a gente chama de vetor. Isso daqui vai estar na apostila de doenças, na parte de doenças que nós denominamos de viroses, né? Doenças causadas por vírus. Última questão, aleluia, irmão. Vai ser uma questão de níveis tróficos, então vai estar na apostila de ecologia, mas vai estar relacionado principalmente, não a nível trófico só, vai estar relacionado com que a gente chama de produtividade primária. Então, vai estar na parte de fluxo de energia num ecossistema. Fluxo de energia num ecossistema. No ecossistema. Tá? Então, vamos para frente. Os níveis tróficos são etapas ou níveis de cadeia alimentar. A cadeia alimentar, uma pequena porção da rede alimentar, é sempre composta por diferentes níveis que são caracterizados de acordo com o tipo de alimento que os organismos consomem. No primeiro nível trófico estão os produtores. Esses organismos são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles pegam, então, os carbonos, juntam em forma glicose. E por isso são chamados de ou seja, eles mesmos têm a capacidade de produzir o trófos, que é o alimento. Todas as plantas clorofiladas, algumas algas e algumas bactérias são capazes de produzir seu alimento através de fotossíntese. Nesse processo, os seres autótrofos sintetizam matéria orgânica a partir do mineral e da luz do sol. Nos próximos níveis tróficos estão os organismos consumidores, ou seja, aqueles que agora têm que consumir porque eles não são capazes de produzir. Então, eles são heterótrofos ou heterotróficos, aquele que tem que produzir a comida de um ambiente diferente do seu. Por não serem capazes de produzir seu próprio alimento, precisam obter energia através da ingestão de matéria orgânica. Nesse grupo estão os herbívoros, que se alimentam dos vegetais, e os carnívoros e os decompositores. Presta bem atenção. Você sempre tem uma cadeia alimentar. Você tem várias cadeias alimentares, e essas cadeias alimentares, elas se interrelacionam e formam uma teia alimentar. Mas aí eu vou pegar só uma cadeia, tá? Então, eu vou ter aqui o primeiro nível trófico, e o primeiro nível trófico sempre é um produtor. Depois você vai ter o que a gente chama de segundo nível trófico, e o segundo nível trófico é um consumidor, aquele que consome primeiro. O consumidor sempre vai comer um produtor, que é uma planta, né? E aí, vou colocar uma planta ou uma alga normalmente, tá? E aí, esse consumidor, por consumir a planta, coisas vegetais, né? A gente chama eles de herbívoros, se estiver comendo vegetal. Então, por exemplo, você tem a grama e você tem o boi. O boi é herbívoro, porque ele come a planta. O terceiro nível trófico também vai ser considerado um consumidor, só que agora um consumidor de segunda ordem ou consumidor secundário, que come carne. Então, aqui já é carnívoro, porque seria eu, por exemplo, comendo o boi. Você pode ter até 4, no máximo 5 níveis, porque a energia vai sendo perdida ao longo do sistema. Qual é a importância do produtor? Aí aqui seria o consumidor terciário, tá? Consumidor terciário. O decompositor atua em cima do primeiro, segundo, terceiro e quarto nível trófico, por isso que ele não é representado nessa cadeia. Mas qual é a função do produtor? O produtor, através dos processos de síntese, ou fotossíntese, quando utiliza a síntese pela luz, ou quimiossíntese, quando utiliza a síntese por reação química, tem que ser responsável por introduzir tanto energia quanto matéria. A matéria que ele introduz é a glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A energia que ele introduz são justamente a energia que está contida nas ligações químicas da glicose. Então, a energia está na ligação química, e a matéria vai ser tudo, que vai ser a glicose.
Depois os consumidores vão pegando essa glicose, quebrando essa glicose para poder liberando energia. Aí esse consumidor pega a glicose que sobrou desse consumidor primário e libera energia. A gente fala que a energia, ela sempre segue um padrão que ela é perdida ao longo da cadeia. Então, a energia, ela é unidirecional e ela vai sendo perdida na forma de calor. A matéria, não. A matéria, ela é cíclica, ou seja, acumula, depois o decompositor devolve para o ambiente, o produtor introduz a matéria de novo, tá? Então, vai estar falando o seguinte, existe o mar aberto, o mar costeiro, o campo temperado e a floresta tropical. E está falando de produtividade primária, ingestão do consumidor, eficiência ecológica e número de níveis tróficos. Quanto mais nível trófico você tem, quer dizer que você consegue, em cada nível que passa, perder menos energia. Então, aqui você tem 3, vou arredondar, tá? 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis e 7 níveis. Ou seja, no mar aberto, você consegue, o consumidores, né? O produtor consegue produzir muita energia e os consumidores não consomem tanto. Então, vai sobrando muita energia para sustentar níveis longos. Agora, na floresta tropical, apesar de você produzir muita energia, você consome muita energia também, tá? Então, você tem um consumo muito alto que não consegue manter mais do que 3 níveis tróficos. Aí está falando o seguinte, com relação à tabela acima, podemos afirmar o número de níveis tróficos é maior no mar aberto, tá certo? Uma vez que tem mais espaço para os organismos. Não é porque tem mais espaço, pode ser, mas é porque a injeção do consumidor é muito baixa e tem uma eficiência ecológica alta. Ou seja, apesar de você ter pouca produção líquida, né, o que sobrar pouca energia, é pouco consumida e você consegue ter um aproveitamento alto, dando para nutrir mais níveis tróficos. Não é pelo espaço, é pela eficiência ecológica. A eficiência ecológica e a ingestão de energia do consumidor são determinantes para o número de nível trófico. É essa. Quanto maior a eficiência ecológica, quanto mais você consegue, por exemplo, aquele pouquinho de energia que você pega se sustentar, você vai consumir pouca energia, vai fazer todos os seus processos e com isso você deixa mais energia para os próximos níveis tróficos. Provavelmente é essa, mas vamos ver o que está errado nas próximas. Em ambientes terrestres, tem maior eficiência ecológica. Aqui, floresta tropical e campo temperado tem menores eficiência ecológica. Gente, era só olhar a tabela, tá bom? Já que fazem mais fotossíntese. Tudo bem, eles fazem muita fotossíntese. 8.000 em comparação com o mar aberto, que é 500. Só que eles consomem muito e eles têm uma eficiência ecológica pouca. Então, consome muito e o muito que consome não dá conta de fazer vários processos. A produtividade primária líquida equivale aos organismos heterotróficos? Não. A produtividade primária líquida se refere ao produto primário, que é dos produtores, não é dos heterotróficos, é dos autotróficos, porque se refere aos produtores. Aí a secundária já é do segundo nível trófico, tá bom? Manguezais, por serem ambientes marinhos costeiros, têm baixa produtividade primária? Olha aqui o manguezal, tem uma alta produtividade primária, mas consome muito. Tá? Então, por consumir muito, ele tem uma injeção de consumidor muito alta, apesar de ter uma eficiência ecológica boa também, mas o consumidor consome muito, muito, muito. Por isso que, mesmo que produza 4 vezes, 4 não, né? 2, ai, gente, você faz essas contas? 500 dá 1.000. 8.000, 4 vezes. 5 vezes 4, 20. Ah, não sei. 8 vezes 5, 40. Aí deixa para lá essa conta, né? 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, dá 1.000, 2, 3, 16. Ah, bobinho, tá? Você vai ter uma produção muito... Gente, que sonsa, né? Não sei fazer essa conta, não. Uma produção muito maior de cabeça, tá? Produção... e rápido. Uma produção muito alta do mar costeiro em vista do mar aberto. Só que na eficiência ecológica e no consumo do consumidor, o mar aberto ganha. Com isso, a gente termina essa prova, porque o resto é gabarito. Beijo, até a próxima prova. Tchau, galera!